Que a bendita paz, o amor e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. E vocês que estão aqui, com aqueles que acompanham pela internet. Deus é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Nós confessamos isso. E vamos mais uma vez orar, pedindo: Deus, fale comigo. Deus, fale ao meu coração. Me ensine a tua vontade. Vamos orar mais uma vez. Ó Espírito Santo, que testifica da verdade, ilumina os corações. Pelo poder da tua palavra, pela tua ação poderosa, traga vida, traga renovo. Fale com cada um. Nós rogamos, Deus, que tudo aquilo que distrai, tudo que tira ou tenta tirar a tua palavra do coração deles, seja agora removido. E que aconteça o milagre do entendimento. O milagre, meu Deus, dos corações voltados para o Senhor. E em tua presença receberem as mais ricas bênçãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos ministrado aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia uma sequência de mensagens sobre milagres. Milagre é uma intervenção de Deus no curso natural da existência. Alguns dizem: mas a maioria dos milagres tem explicação. Talvez alguns até tenham. Nós não estamos dizendo que os milagres não têm explicação. Nós estamos dizendo que foi uma ação poderosa de Deus em uma situação onde não tínhamos como agir, onde a nossa atuação era muito limitada ou impossível. Nós cremos também de que o milagre de Deus não se refere só à cura física. A conversão, para mim, é um milagre. Quando alguém se entrega a Jesus como Senhor, arrepende-se de seus pecados e decide andar com Deus, é um milagre maravilhoso. Na verdade, eu entendo que esse é o maior milagre. Porque enquanto a cura física te tira de um drama desta terra, a cura da tua alma te leva para o céu, para estar para sempre com o Senhor. E as duas coisas são importantes. Mas, queridos, as enfermidades, desde que o homem caiu e foi banido do jardim do Éden, aparentemente elas existem, pelas narrativas da história secular e pelas narrativas bíblicas. Por exemplo, nós temos diversos casos de pessoas que ficaram enfermas nas Escrituras Sagradas. O caso mais notório foi do drama vivido por Jó. E Deus permitiu que a vida dele fosse assolada, tanto financeira como corporeamente. Ele sofreu um drama, segundo diz as Escrituras, de tumores pelo corpo inteiro. Só que a Bíblia diz: você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que não se desvia do mal? E ali, como em outras passagens, nós vemos claramente de que não há uma relação direta. Pecou, por isso está sofrendo. Como outro dia foi ministrado aqui na igreja, quando perguntaram a respeito do cego de nascença, quem pecou, foi ele ou foram os pais? Foi ele ou foi os pais? E Jesus falou: nem ele nem os pais, mas foi para que nele fosse manifestado as obras de Deus. Apesar desse tema ser complexo, nós não devemos nos omitir de ensinar o que a Bíblia ensina. Não devemos ignorar o que a Escritura Sagrada diz a esse respeito, e muito menos deixar de ler e compreender os textos que trazem narrativas a esse respeito. Nós poderíamos falar um pouco também sobre a medicina na época de Jesus Cristo. Havia diversos rituais, com ervas, com até mesmo rituais de magia que se supunham que curavam os enfermos. No Egito tinha uma grande especialidade nessa área. Lucas, o que escreveu o Evangelho com o seu nome e também o livro de Atos, era conhecido como médico.
Ou, como diz Paulo, Lucas, o médico amado. Então nós percebemos que a medicina de alguma forma existia, porém de forma precária. Não com tantos recursos como temos hoje, é lógico, mas existia. Só que eram muito mais intensos, muito mais, em maior número, os casos de pessoas enfermas, sem cura, do que aqueles que eram curados. Por isso que nos evangelhos, em diversas ocasiões, aparecia Jesus pregando e curando, ensinando e curando. E pelo caminho por onde ele passava, as pessoas traziam os enfermos. Outro dia foi falado aqui de um texto onde a fé de 4 homens em levar um paralítico, a presença de Jesus trouxe para ele a sua cura. Eles abriram o telhado e desceram a pessoa numa maca. E Jesus, vendo a fé que eles exerciam, curou aquele enfermo. Porém, hoje eu quero tratar de uma enfermidade diferente. E eu peço a máxima atenção. Se possível, anote. O editorial dessa semana foi a esse respeito. Sobre espírito de enfermidade. O que é isso? O que são enfermidades causadas por demônios? Como discernir? Como resolver? Abra, por favor, as Escrituras Sagradas no Evangelho conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 13. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 13, do versículo 10 ao versículo 17. Assim diz a palavra de Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Queridos, nós vemos Jesus novamente numa sinagoga ensinando. O texto ele vai mais longe, ele fala que nenhuma das sinagogas, porque havia um costume de Jesus, ao chegar numa cidade, procurar uma sinagoga que era um centro religioso de estudo do Antigo Testamento dos judeus. E ali Jesus passava a ensinar. E ensinar principalmente que Ele era o Cristo, que Ele era o Messias esperado. Em alguns lugares Ele foi até proibido de voltar. Em alguns lugares Ele foi expulso. Mas Jesus mostra-nos aqui, por esse texto, que Ele tinha o foco no ensino. E quando eu falo ensino, não é só a transmissão de uma verdade, mas a transmissão de forma que os seus ouvintes entendam aquela verdade e aprendam a lição que ele quer ministrar.
A mulher, aqui no caso, ela veio para aprender, ou talvez para ser curada, nós não sabemos. Mas depois de 18 anos que você está com enfermidade, de certo modo parece que ela se torna normal na tua vida. Você aprende a se virar. Eu não sei quantos conheceram uma pessoa que anda curvada, eu já conheci algumas. E, bem ou mal, ela tem que se virar, a vida continua. Não é nada agradável. Não é nada agradável você ter uma deformidade física, uma deficiência física. Só que a vida continua. E aquela mulher foi ali na presença do Senhor Jesus Cristo. E veio ali uma mulher. Só que o texto diz algo que é singular, que somente o Evangelho, conforme escreveu Lucas, narra. Talvez porque Lucas fosse médico e tivesse uma atenção especial, um olhar especial para essa área, nós não sabemos. Mas aqui está escrito que era um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Quando nós ministramos esse texto já em outros lugares, as pessoas se assustam. Pastor, então você quer dizer que pode ter enfermidade que é causada por demônios? Sim, é exatamente o que está escrito. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não é toda enfermidade que é causada por demônios. Não dá para você pôr em termos absolutos. Mas existe sim enfermidades que são causadas por demônios, por uma atuação maligna, por espíritos malignos. E como fica? Calma que você vai entender. Vê essa mulher possessa de um espírito de enfermidade, que já havia 18 anos, andava ali curvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Era um drama, já há 18 anos, na vida daquela mulher. Imagine quanto sofrimento, quanta tristeza, quantas coisas ela não devia ter passado. Mas ela veio até Jesus. Grava isso. Ela ficou sabendo que Jesus estava ali e foi até Jesus. O texto diz que era um espírito de enfermidade. O texto diz que o que causava dela ficar curvada era a ação de demônio. Era uma ação maligna. E segundo o que nós já ministramos aqui, lemos na palavra de Deus, conforme diz lá 1 João capítulo 3, se eu não estou enganado, versículo 8, no finzinho diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Toda vez que havia uma evidência de possessão maligna, ou de uma atuação maligna que gerava um determinado mal, e que estava na presença de Jesus, aquela atuação maligna teve que se retirar. Ela foi expulsa, ela foi banida. Porque Jesus veio também para libertar os cativos. E quando fala libertar os cativos, não se trata só de tirar a enfermidade do corpo de uma pessoa, mas também de libertar a pessoa de ações malignas que causavam a enfermidade. O texto mostra que, vendo-a, Jesus a chamou. Interessante, porque nós não temos a dimensão do tamanho dessa sinagoga. Mas Jesus teve um olhar diferenciado para ela. Estou puxando alguns detalhes do texto, para desses detalhes tirarmos algumas lições para a nossa vida nesta noite. Jesus olhou e a chamou para perto. Comece a pensar nisso, Jesus olhando para você e falando: filho, filha, vem aqui para perto. Eu quero te dedicar uma atenção especial. Jesus olha para as nossas necessidades com um olhar diferenciado. Jesus sabe o que a gente precisa. E no caso aqui, Jesus chamou ela para perto e falou: olha, vem cá. Mulher, está livre dessa enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Jesus, ele realizou vários tipos de milagres. Alguns usando de meios e outros sem usar meios nenhum. Por exemplo, nós já vimos aqui mesmo, em domingos anteriores,
que Jesus fez lodo, aplicou na vista do cego de nascença e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Jesus mandou ele dali cego, mas com uma promessa: a hora que você se lavar ali, nesse tanque, que significa o enviado, você vai ver. E aquele homem foi por fé e obediência à palavra de Deus. Houve um meio, houve um tempo. Aqui não, foi de repente, imediato. Porque Jesus pode fazer do jeito que ele bem entender. Jesus é poderoso para fazer o milagre da forma que ele quiser, usando médicos, usando medicamentos, usando enfermeiros, usando o corpo clínico. Mas aqui Deus fez de uma forma singular. E eu entendo que foi de uma forma singular porque havia uma atuação maligna, uma ação de espírito maligno. No mesmo instante, aquela mulher que estava curvada ficou boa, e ela dava glória a Deus. Ela reconheceu que o Todo-Poderoso havia liberto ela. Aqui não fala que esse espírito de enfermidade gerava uma possessão maligna, presta bem atenção nisso. Não fala que gerava sintomas de uma possessão maligna, fala que gerava uma enfermidade. Então, possivelmente, as pessoas tratavam aquilo como um problema de coluna, de espinha. Deu algum problema na coluna dela e ela ficou curvada, e assim vai viver o resto da vida. Não tinha como fazer uma cirurgia de se curvar a mulher naquele período. Mas era uma atuação de demônios. E Jesus interviu ali e trouxe a restauração para aquela mulher. Se a história parasse aqui, já teríamos muita coisa para aprender. Mas a história continua, onde os legalistas, os estudiosos da lei, que levaram a lei a um extremo que Deus nunca quis dar, questionaram: mas como que o Senhor cura essa mulher num sábado? Não podia curar na sexta, na segunda, em outro dia? Olha, vocês tudo que estão vindo aqui por causa de cura, vão embora, voltem de outro dia. Hoje é o sábado, hoje é o Shabat, o sábado judaico, que foi totalmente entendido errado por aqueles que deveriam compreendê-lo. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí Jesus dá uma lição de moral neles, falando: vocês que têm lá um bezerrinho, um cabritinho preso no dia de sábado, você não dá um jeito de ir lá e soltá-lo para ele tomar água? Sim, a gente faz, só faltou eles falarem isso. Pois bem, e eu não podia libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás trazia escravo? Nisso eles ficaram envergonhados, porque eles viram que o legalismo deles foi incapaz de ter misericórdia de alguém que estava sofrendo, e naquele dia também poderia ser curada. Irmãos, às vezes o nosso legalismo é obstáculo em enxergar, em compreender as bênçãos de Deus. Deus só pode agir de um jeito, Deus só pode agir do jeito que eu quero, segundo a minha teologia exata. O texto diz de duas situações ao final. Tendo ele dito essas palavras, os seus adversários se envergonharam. Teve gente que ficou talvez de cabeça baixa, falou: ih, a gente está errado. Porém, muitos do povo se alegravam por ver aqueles poderosos feitos. A população se alegrava, mas os legalistas da época se enfureceram, se envergonharam, porque Jesus realizou o milagre no dia que eles falavam e achavam que ele não poderia realizar o milagre. Estabeleceram: desse jeito pode, desse aqui não. Vamos tirar algumas lições dessa palavra na nossa vida, para o meu dia a dia, para o teu dia a dia. Eu vou frisar aqui algo que é muito importante. Repito, existem enfermidades que podem ser causadas por demônio, mas nem toda enfermidade é causada por demônios. Entendeu isso? Não vai sair por aí achando que qualquer pessoa que está enferma está endemoniada.
Eu vou repetir. Existem enfermidades que podem ser causadas por demônio, segundo as Escrituras. Mas nem toda enfermidade é causada por demônio. É possível provar isso na Bíblia? É claro que é possível provar. Por exemplo, o apóstolo Paulo dá a entender que sofria de uma enfermidade. O apóstolo Paulo orientou Timóteo a tomar alguns remédios, que era remédio na época. O apóstolo Paulo deixou Trófimo doente e mandou que ele tomasse alguns remédios. Nós temos diversas situações de irmãos das Escrituras Sagradas que ficaram enfermos e nem por isso era atuação maligna. Eu estou falando que nesse caso aqui a palavra de Deus diz que é. Nesse caso. Eu sei que a pergunta natural que vem é: como saber, pastor? Talvez você tenha essa pergunta, eu também tenho. Simples. O Senhor Jesus, ao subir aos céus, derramar o Espírito Santo, distribuiu dons aos homens. Jesus era pleno desse dom, mas nós podemos também ter esse dom, que é o discernimento de espírito, a capacidade de perceber quando uma enfermidade é de cunho natural dessa existência e quando é produzida por demônios. E uma vez discernido se era causada por demônios, você expulsar aquela enfermidade. Ah, pastor, mas é complicado. Não, não é complicado. Talvez a nossa fé é pequena. Talvez a nossa dedicação a Deus e compreensão do mover de Deus, que é alheio às Escrituras. Pois que a Escritura fala de dom de discernimento de espírito. A Escritura fala de pessoas que têm essa capacidade de perceber quando é uma ação maligna e quando não é. E no corpo de Cristo, cada pessoa que tem um dom deve usar esse dom para a glória de Deus. E o dom não é só dado para pastor, para músicos. O dom é dado no corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, agindo como Deus quer, por isso que o dom é dado segundo a vontade do Espírito Santo, as pessoas recebam aquilo que Deus quer ministrar no coração delas, de diversas formas. Nós já fizemos estudos aqui sobre os dons, nós temos mais de 10 dons, e eu creio que a lista é bem maior, porque hoje tem capacitações que Deus dá, contextualizado para a nossa época. Mas eu sei que quando Ele dá o dom, é para a glória dEle, para que pessoas sejam abençoadas através daquela virtude que Ele derramou por obra do Espírito. Então, algumas verdades que queremos destacar. Primeiro, o foco de Jesus não estava no milagre, sim no ensino. O milagre ali também foi para ensinar. O milagre foi para ensinar que Ele é o Todo-Poderoso? Sim. De que Ele pode curar a enfermidade? Sim. Mas de que aquela enfermidade foi causada por demônios? Sim. O foco estava em Jesus ensinar que tem situações que nós precisamos buscar o discernimento, o entendimento em Deus. Segundo, Jesus ensina que há enfermidades que são causadas sim por Satanás, mas nem todas elas. Como em outras circunstâncias, Ele não tirou o demônio, Ele curou a pessoa. Nós já vimos aqui pelo menos 2, 3 casos. Nós vimos também que Jesus confrontou o falso rigor da lei do sábado e os seus defensores, que julgavam que em determinados dias Jesus não poderia curar, de que a misericórdia estava restrita a 6 dias, no 7º não poderia exercer misericórdia. E Jesus mostrou: não, eu sou Senhor também do sábado. No dia que vocês dizem que não pode fazer, eu faço, para mostrar que isso não é quebrar a lei. O que é quebrar a lei é o que vocês fazem, estabelecendo critérios que só põem peso nas pessoas e não as liberta de nada. Jesus também nos mostra que Ele trouxe uma nova vida para aquela mulher e alegria para todo o povo sofrido. Queridos, o que o Senhor quer fazer na minha vida, na tua vida, ao seu redor? Ele quer fazer diferença. E Ele quer fazer diferença através da tua vida. Ele quer que eu e você libertemos os cativos, sejam de enfermidades físicas, sejam de enfermidades espirituais, mas principalmente anunciando para essas vidas que há esperança.
Tem um texto da Bíblia Sagrada onde diz que um determinado rei confiou mais nos médicos do que em Deus. Não estou falando que não devam procurar o médico. Eu estou falando de pessoas que a confiança dele está na capacidade intelectual de um estudioso, e não no Todo-Poderoso que livra e que dá sabedoria para aquele que estuda. Quantos cristãos sinceros e que amam a Jesus ignoram o poder de Jesus em restabelecer uma vida? Curar a enfermidade até dá, mas mudar aquele coração duro é impossível. Será? Aquele meu parente não tem jeito. Aquela pessoa está encurvada espiritualmente para sempre. Essa pessoa já estava 18 anos sofrendo. Mas Jesus olhou com misericórdia, mesmo após 18 anos, e libertou aquela vida. Qual situação que nós colocamos como obstáculo para o Senhor agir? Será que às vezes não agimos como os legalistas, como os fariseus, colocando obstáculo para que a bênção chegue até alguém? E na tua vida, você crê que o Senhor pode atuar? Eu não poderia deixar de falar nessa noite algumas verdades relacionadas à ação maligna. Um cristão não fica possesso. Fique tranquilo, se você é um cristão verdadeiro e está enfermo, é enfermidade mesmo. Não é possessão maligna. Porque luz e trevas, segundo as Escrituras, não habitam junto. Um cristão não fica possuído de espírito de enfermidade. Mas um cristão está sujeito à enfermidade? Infelizmente está. Infelizmente está. Mas mesmo nessa enfermidade, o Senhor pode ter misericórdia de te curar. É o que nós cremos. É que nós acreditamos num Deus Todo-Poderoso que olha para com a nossa necessidade, vem ao encontro e nos ajuda. Nós acreditamos que o Senhor é conosco na enfermidade ou curado dela. Nós acreditamos que o Senhor vai fazer nós atravessarmos o Mar Vermelho e chegar até a Terra Prometida segundo a sua promessa. Não ignoramos os desígnios naturais desta terra, as dificuldades, as enfermidades, e quero falar mais. E as enfermidades da alma, aquelas que aparentemente não se tornam visíveis. Não são poucos os casos de pessoas depressivas dentro da igreja, por vários fatores, até por atuação maligna. Não são poucos os casos de pessoas em conflitos existenciais, dizendo que creem em Jesus Cristo, que a sua alma está enferma, e não percebe que essa enfermidade é uma sede de Deus que precisa ser saciada em Deus. Quando estamos enfermos, meus irmãos, seja do corpo ou seja da alma, só tem uma solução: buscarmos em Deus a cura. E esse Deus pode nos levar até um remédio? Sim. Pode nos levar até um médico? Sim. Pode levar até uma cirurgia? Sim. Não estou negando isso, mas estou dizendo que seja como for, que venha da mão de Deus para a minha vida. Seja como for, eu quero que venha da mão de Deus, porque eu sei que somente Ele pode usar o meio que Ele bem entender para me fazer o bem que eu tanto busco, que eu tanto almejo, que eu tanto preciso. Nós devemos olhar para esse texto aqui e procurar ver se a nossa vida está dentro dessa dimensão de fé. Eu creio no milagre de Deus de curar a pessoa de um espírito de enfermidade. Eu procuro ter esse discernimento. Quando é na vida de um irmão amado, que a gente conhece pelo proceder, eu não peço muito discernimento não, mas quando é para orar por uma pessoa que não é cristã, eu peço: Deus, me dá um entendimento se há uma ação maligna. Em espírito, não ore em voz alta, em espírito. Fala: Deus, se for uma atuação maligna, que eu tenha um entendimento do Senhor para repreender e expulsar. Mas se é uma enfermidade da carne, que eu tenha o entendimento de clamar a tua misericórdia pedindo a cura. Mas seja de uma forma ou de outra, Deus, venha
em favor dessa vida que sofre, e traz o milagre. Traz o milagre, Senhor. Porque o Senhor me deu a liberdade de pedir. Aquela mulher foi até Jesus, talvez sim, com a expectativa de ser curada. E muitas vezes nós vamos até Jesus, sim, com a expectativa de receber algo dele. E segundo o texto sagrado, ele olhou para aquela mulher como também olha para a minha vida e para a tua vida. Para aquilo que precisamos de cura, de restauração, seja da alma, seja do corpo. O milagre é ele que decide. O pedir é nosso. Quanto tempo eu vou esperar? Não sei. Talvez seja hoje, o teu dia. Talvez amanhã. Mas a fé que eu tenho é de que pode ser hoje. A fé que eu tenho é que ele pode atuar hoje. Você tem essa fé? O Senhor, ele não escolhe atuar por aquele que é mais bonitinho, mais arrumadinho. O Senhor não escolhe fazer por meio daquele que aparentemente, externamente, parece ser mais espiritual. Ele usa quem ele quer, o vaso na mão do oleiro. O vaso não decide o que o oleiro vai fazer. É o oleiro que usa quem ele quer. Mas eu creio que Deus pode. Eu creio que Deus pode. Eu creio que Deus pode olhar para a tua causa. Eu creio que o milagre pode acontecer na tua vida, na tua família. Mas nós precisamos, não só coração, crer nisso. Eu preciso viver nessa fé. Na fé de que Deus pode, de que Deus vai fazer. E que eu vou clamar a sua misericórdia. Eu vou até a presença dele. Eu vou me derramar. Eu vou me despir das minhas racionalidades. Tirar daquele monte de coisa que parece um obstáculo na minha vida para que eu viva por fé. Nós vamos agora interceder, clamar. Nós vamos clamar por tua vida. Nós vamos clamar pela vida daqueles que assistem pela internet. Porque essa mensagem de hoje pode abençoar alguém na sua casa, no apartamento, no escritório. O Deus que vai atuar aqui, vai atuar lá também. Eu não sei qual que é a tua causa. Eu não sei se tem origem maligna. Eu não sei mesmo. Mas Deus sabe. O Senhor Jesus tudo sabe. O Senhor Jesus sabe como fazer diferença no teu existir. Como renovar o que for necessário. Tirar o que for preciso. Arrancar aquilo que perturba dentro da tua casa, dentro da tua família. Tirar a enfermidade do corpo. Mas principalmente colocar o renovo do Senhor. Colocar o renovo na tua casa, na tua família, no teu coração. Vamos ter alguns instantes agora para orar ao Senhor. Ore você e Deus. Se você quiser ficar de joelho, fique. Depois eu vou estar orando, vou pedir para a gente ficar em pé e vou estar orando.
Fique em pé, por favor. A gente vai estar orando agora, pedindo uma intervenção de Deus na tua causa. Não importa quanto tempo você já tem sofrido com ela, mas a gente vai pedir uma intervenção. Aquela mulher estava há 18 anos, bastante tempo. Aquela mulher tinha uma atuação maligna. Eu não sei o que está bagunçando a tua vida, mas eu sei que Deus pode. Eu sei que o Senhor Jesus pode olhar com misericórdia para com você nessa noite. A gente vai estar orando. Ó Senhor, grande é o teu poder de eternidade em eternidade. Confessamos com os nossos lábios de que o Senhor é o Todo-Poderoso. E primeiro de tudo nos pedimos, perdoe, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoe quando a gente deveria simplesmente crer. E a gente não crê. Mas perdoados por Ti, Deus, renovados pelo Teu Espírito, nós clamamos. Ó graça bendita, ó Espírito Santo maravilhoso, visita, Pai, essa necessidade, traz essa cura, traz essa restauração, traz esse milagre nessa casa, meu Deus, traz uma intervenção que tem clamado na sua vida, que agora é colocado na Tua presença, meu Deus, seja por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão em seus lares, pelos parentes e amigos. Nós intercedemos que o Senhor venha com providência, Senhor. Traz a cura, traz a restauração dos casamentos, traz a libertação de toda opressão do mal, traz a libertação, Pai, de tudo aquilo que deprime, que joga por terra, que faz tirar o ânimo, que faz com que teus filhos e filhas não andem na alegria e na força do Senhor. Oh meu Deus, intervenha. Deus, leva-nos para perto de Ti, Senhor. Que os lábios Te glorifiquem, que o Teu nome seja glorificado em nossa vida e na nossa existência. Ó Deus de misericórdia, que os nossos lares sejam lares onde apresentam louvores a Ti, meu Deus. Pelos Teus poderosos feitos nós já Te agradecemos. Agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo agora. Agradecemos pela visitação dessa vida. Oh Deus, maravilhoso é o Senhor, que apesar de nós nos usa, Senhor. Apesar do Teu povo limitado e falho, o Senhor olha com misericórdia e vem ao encontro dessa vida, Senhor. Oh Deus, louvado seja Teu poderoso nome, Senhor Jesus. Nós glorificamos e Te exaltamos, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua intervenção na nossa vida, reconhecemos o milagre, Deus, que o Senhor já tem feito, e Te louvamos por tudo que o Senhor vai fazer. Agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, cura a nossa nação também, cura a nossa terra, Pai, cura este Brasil, Pai. Perdoa, Senhor, a idolatria, a feitiçaria, perdoe os descambos da política, da ladroagem, perdoa, Senhor, a podridão às vezes no meio da Tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, quando aqueles que se chamam pelo Teu nome não Te buscam, não Te invocam, quando envergonham o santo nome do Senhor que levam. Perdoa, Senhor, a nossa terra, perdoa a nossa nação e cura, meu Deus. Nós oramos pelas autoridades constituídas, oramos pelo presidente, governador, prefeito, oramos pelos juízes, policiais, promotores, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, e repreendemos toda a força do mal, toda a atuação maligna. Deus, traz a cura para essa terra, traz a cura para essa nação,
Liberta as preciosas vidas que o Senhor deseja, meu Deus. E usa a tua igreja para proclamar com poder e glória a salvação que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o consolo, o conforto, a presença do Espírito Santo, o amor de Deus Pai, esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Desce.